Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, você que nos acompanha pelo Facebook da Diaconia São Francisco de Assis, sejam todos bem-vindos para mais uma live onde nós vamos refletir sobre o dízimo. Queremos que essa noite seja uma noite de bênção, de alegria, de partilha e de aprofundamento. Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir o Santo Evangelho, a Palavra de Deus, que fala ao nosso coração. É o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho proclamado, seja perdoado os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria, eu tenho aqui do meu lado duas pessoas no qual tenho admiração e respeito, que vão colaborar conosco nessa noite de formação, de aprofundamento, de diálogo sobre o dízimo, a sua importância, a comunhão, a corresponsabilidade e a participação na evangelização. Aqui do meu lado direito está o nosso amigo Clodoaldo. Clodoaldo, seja muito bem-vindo. Clodoaldo é o coordenador da Pastoral do Dízimo aqui na Diaconia São Francisco de Assis. Obrigado, é um prazer estar aqui para a gente contribuir no esclarecimento sobre o nosso dízimo. E aqui do meu outro lado está o assistente eclesial da Pastoral do Dízimo na Arquidiocese de Teresina, meu irmão, Diácono Giovanni. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nesta live, todos aqueles da Diaconia São Francisco de Assis e aqueles que nos acompanham de outras diaconias, paróquias e áreas pastorais. Nós temos a alegria, quando nos reunimos aqui na Diaconia São Francisco de Assis, através de lives, ter uma grande participação, muitas pessoas. Por isso eu peço a você que está conosco agora pelo Facebook, compartilhe, divulgue, envie mensagens para os seus amigos do Facebook, a fim de que o maior número de pessoas possam nesta noite participar conosco. Dízimo é dom de Deus, é partilha, é solidariedade, é amor a Jesus e a sua igreja. E eu queria assim, com grande alegria, agradecer a todos vocês católicos que contribuem com o seu dízimo. Saiba, você é um grande evangelizador por colaborar. Eu vou passar a palavra para o assistente eclesial da Pastoral do Dízimo da Arquidiocese de Teresina, que
que vai nos conduzir nesse momento, apresentando para nós o trabalho da Pastoral do Dízimo para o mês de julho, que é o mês no qual nós trabalhamos de forma mais aprofundada a Pastoral do Dízimo, que vai trazer para nós essa realidade dentro de um tempo pandêmico, um tempo de pandemia, como que está sendo os trabalhos, aquilo que foi pensado. Fica com a palavra, meu amigo Diácono Giovanni. Pois bem, Diácono Francílio, caríssimos irmãos e irmãs, como todos sabemos, todos os anos nos preparamos para trabalhar o mês de animação do dízimo, que geralmente é o mês de julho na maioria das paróquias. É um mês em que colocamos em relevo a importância do ser dizimista. Não é que os outros meses não sejam tempo de missão e tempos de também colocar em relevo essa dimensão tão importante na vida e na missão da igreja. E estávamos com tudo preparado. A cartilha elaborada, o auditório do Paulo VI reservado, para que no dia 30 e 31 de maio a gente pudesse realizar o encontro arquidiocesano do dízimo e o estudo da cartilha. Estávamos tudo agendado também com relação à segunda romaria das famílias dizimistas para o Santuário de Santa Cruz, quando de repente a pandemia. Então tudo teve que ser reagendado, tudo teve que ser reprogramado e nós tivemos que nos reinventar. Mas focados naquela exortação de Jesus de que devemos sempre estar de rins cingidos e sandália nos pés, apesar da surpresa e do impacto da pandemia, não ficamos parados. Nem mesmo uma tragédia humanitária como a pandemia é capaz de parar a ação evangelizadora da igreja, a ação pastoral da igreja. Foi assim que resolvemos pegar todo o conteúdo da cartilha, fazer a sua diagramação e disponibilizar em forma de PDF, para que todas as paróquias, diaconias e áreas pastorais da nossa arquidiocese pudessem assim, mesmo que de forma virtual, através de encontros online, trabalhar o mês de animação do dízimo. E assim está se dando. Em uma grande parte das paróquias, os encontros estão acontecendo dessa forma. Muito bem, então nós, com alegria, acolhemos essa palavra do Diácono Giovanni, no qual eu anotei aqui: nada pode parar a ação evangelizadora da igreja, nem mesmo o tempo de pandemia pode parar. São tantos testemunhos de situações novas que surgiram. Antes da pandemia, nós aqui no Angelim já fazíamos transmissões das Santas Missas, também das celebrações da palavra. Estávamos sempre transmitindo e uma grande participação de pessoas. Porém, quando a pandemia chegou, nós tivemos que nos reinventar. Hora por outra, estamos aqui numa live, fomos descobrindo talentos que outrora não tínhamos, agora estamos apresentando como que um jornal, mas tudo falando de Jesus, trazendo a palavra de Deus que arde no nosso coração, a pastoral de evangelização da igreja, que é tão importante. Quero pedir a você que está agora conectado conosco pelo Facebook, que você pudesse ir pensando nas questões que são próprias desse tempo da dimensão do dízimo, que você tem dúvida, tem vontade de perguntar. Nós temos aqui do nosso lado Clodoaldo, coordenador da pastoral do dízimo aqui na Diaconia São Francisco de Assis, que vai fazer pergunta, mas pode colaborar. E temos o assistente eclesiástico da pastoral do dízimo da Arquidiocese de Teresina. Nós vamos conversar agora um pouco sobre o material que foi elaborado para esse mês, e você em casa, que está aí com o seu celular, o seu notebook, o tablet na mão, pode ir fazendo perguntas. Aqui nós temos outras pessoas que podem ir anotando e passando para nós
essas perguntas que vocês vão elaborando e enviando para nós. Pois bem, Diácono Giovanni, nesse mês foi preparado então, como você mesmo falou, um material, dízimo, comunhão, corresponsabilidade e participação na evangelização. Essa cartilha que você frisou agora há pouco, tem 5 encontros que podem ser repetidos durante o mês todo, fazer o encontro 1, 2, o 3, o 4, o 5, voltar para o 1 e atingir o maior número de pessoas. Já soube que tem pessoas fazendo em grupos pequenos, dentro da sua própria casa com sua família, mas também outros estão fazendo através de live, através de plataformas fechadas como o Zoom e outras mais, partilhando sobre o dízimo. Gostaria que o senhor apresentasse para nós essa temática e esses 5 encontros, como foram planejados. Primeira coisa que a gente viu foi a necessidade de aprofundar o dízimo nesse sentido, dele ser essa comunhão. Quando se fala de comunhão, muitas vezes essa palavra pode ficar muito vazia e pouco compreendida. Quando se fala de comunhão, às vezes as pessoas querem dizer que é a junção de 2 palavras, comum e união, mas não é isso. Comunhão é o entrelaçar-se uns com os outros. É comunhão de vida, é comunhão pessoa a pessoa, irmão com irmão, alma com alma, coração com coração. Tanto é que o que nós chamamos de comunhão na igreja é o gesto de Jesus de se dar a nós, no seu corpo, sangue, alma e divindade. De vir fazer parte da nossa vida e querer e fazer com que a nossa vida faça parte da dele. E quando se fala de corresponsabilidade, é de levar as pessoas a verem a igreja como aquilo que ela é e aquilo que elas são na igreja. A igreja é uma família, a grande família dos filhos e filhas de Deus. E que cada um se sinta filho e irmãos uns dos outros. E compreendam que aquilo que acontece, tudo que acontece no âmbito daquela família que é a igreja, é responsabilidade minha. Porque esta igreja, eu não só faço parte dela, eu sou esta igreja. E participação é quando eu olho para a minha vida e vejo as transformações que a minha experiência com Deus me levou e fez na minha vida, eu me inquieto. E quero que aquela ação evangelizadora da igreja alcance tantos quantos necessitem desta mesma experiência. Eu quero participar. E o dízimo é esta maneira prática, real e concreta com a qual eu colaboro, eu participo da evangelização através da igreja. Muito bem, então essa família da qual nós participamos, que é a família católica, você que é cristão, irmão de Jesus Cristo, filho de Deus pelo sacramento do Santo Batismo, você que frequenta a Igreja Católica, ainda que você não participe semanalmente, mas se você diz, eu sou católico, eu sou cristão, você que colabora com o seu dízimo, saiba, você faz parte desta família, você está participando desta comunhão conosco, porque você também é responsável pela evangelização. Você colabora. Quando nós evangelizamos, você nos patrocina. Uma pessoa que colabora, ela recebe também os méritos do evangelizador, não é? Ele participa. Então, veja, participe conosco. Eu já estou vendo que está aqui a Fátima, eu abri agora o Facebook, a Lúcia. Você pode ir digitando o seu nome e pode também preparando as suas perguntas. Dizendo que paróquia, de onde está participando. Isso, pode identificar qual é a sua paróquia ou qual é a sua comunidade, se for aqui do Angelim, a diaconia. Participe conosco. Bem, Diácono Giovanni, entre as temáticas que foram organizadas, tem a primeira, que é a dimensão eclesial. Explique para nós o que é essa palavra. Eu apresentei o senhor como assistente eclesial da Pastoral do Dízimo, e aqui fala da dimensão eclesial. Explique
para aqueles que estão participando conosco, o que significa essa dimensão eclesial? Inclusive é uma necessidade, porque é uma das dimensões novas. Como todos nós sabemos, até 2016 nós trabalhávamos o dízimo em 3 dimensões: a religiosa, a missionária e a social. Mas quando você fala, por exemplo, a palavra social, você abre um leque enorme. A palavra social abrange várias situações e áreas da vida humana. Então, quando os bispos se reuniram para elaborar esse documento, Dízimo na Comunidade de Fé, Orientações e Propostas, aquele lá, Orientações e Propostas, que é o documento 106, que é o primeiro documento oficial acerca da pastoral do dízimo da igreja no Brasil. Os outros que tinham eram subsídios de estudo, mas este é um documento oficial, documento 106. Então, na dimensão social, fez-se um recorte e focou que essa dimensão seria a dimensão caritativa, aquela dimensão do dízimo que é destinada à assistência dos mais pobres e necessitados, concretizando a evangélica e preferencial opção da igreja pelos pobres, de reconhecer Jesus no pobre, como ele nos orienta lá em Mateus 25, a partir do versículo 31. Já a dimensão eclesial, ela é nova. Ela foi apresentada como aquela dimensão do dízimo que se destina a sustentar as estruturas da igreja. Nossos prédios, aquilo que é necessário para o culto em forma de material litúrgico, o pagamento daquelas pessoas que colaboram com tudo isto, os seus salários, que é mais do que justo que elas recebam. Embora nós tenhamos pessoas que se dedicam de forma voluntária, mas temos pessoas que, por se dedicarem mais da metade do seu tempo, e às vezes todo o seu tempo que dedicaria ao trabalho, eles dedicam ao trabalho na igreja, então é justo e necessário que essas pessoas sejam remuneradas. Então, tudo que você pode pensar, adquirir um veículo para a paróquia, diaconia ou área pastoral, a manutenção do mesmo, a manutenção de uma casa paroquial, a compra dos ministros ordenados, o salário daquelas pessoas que estão ali, secretários, agentes de serviços gerais, tudo parte e vem dessa dimensão eclesial do dízimo. O dízimo é para esta dimensão, para sustentar tudo aquilo que são as estruturas físicas e laboriais da igreja. Muito bem. Clodoaldo, você tem alguma colocação a respeito dessa primeira dimensão? Pegando o gancho aí dessa primeira dimensão, eu queria fazer uma pergunta para o Diácono Giovanni sobre o terceiro encontro do dízimo, que ele diz assim: trabalho humano que se transforma em missão. E lá nesse tema lá do livrinho, ele faz uma relação que tem do dinheiro com o dízimo. Você poderia responder? Sim. Então, eu posso ofertar o meu trabalho e ver ele se transformar em missão. É esse o objetivo desse encontro. Dízimo, o trabalho humano que se transforma em missão. Muitos de nós temos uma vida um tanto quanto atarefada e ocupada com aquilo que é próprio da nossa vida. Mas existe no nosso coração de batizados, de cristãos, um desejo de também fazer algo em favor da missão. Mas a minha entrega à família, a necessidade da minha presença nela, a necessidade de gastar o meu tempo com o trabalho, tudo isso me impede de ter uma vida na dimensão missionária que eu gostaria de ter. Então, como eu faço? Tendo que estar tão presente na minha família e no meu trabalho, com a atitude de me tornar dizimista, aquela ajuda material, aquela contribuição material que eu concretizo através do dízimo, além de me levar a esta experiência de amor, fé e gratidão a Deus, ela me faz participante na missão. Ela transforma o meu trabalho humano em missão, porque eu colaboro com a ação missionária da igreja. É isso, nós somos convidados então a sermos esse evangelizador. Veja, nem todo mundo tem dom para tudo. Por exemplo, eu até que falar ainda consigo, mas se for para cantar, não tenho a mínima condição. Eu até brinco, eu digo, se eu começar a cantar, o povo se levanta e vão embora, porque não tem condição de ficar próximo. Então, cada um com o seu dom. Algumas pessoas não têm
o tato. Não é que elas são incapazes, é que ela não tem o tato próprio da comunicação, de pegar o microfone, de falar. Às vezes ela treme e precisa que alguém faça isso. Então, a igreja também é assim. Você patrocina alguém, você colabora para que alguém anuncie a palavra. Você sustenta a ação evangelizadora da igreja através de várias dimensões, de carismas diferentes, a fim de que esse evangelho possa transformar a vida de uma pessoa. E é tão bom, quantos testemunhos nós temos disso? Pessoas que chegam e dizem assim: olha, por causa de uma pregação que eu ouvi, por causa de uma missa, por causa de uma formação, de um testemunho, de uma história que você contou, a minha vida mudou. Ela nunca mais foi a mesma. É a força da palavra de Deus. Gente, uma palavra certa, na hora certa, que cai no coração, transforma a vida de uma pessoa. Com certeza. E essa é a realidade que nós estamos vivendo nesse momento. E é aquilo que, como eu falava agora, e lembrando aquilo que o próprio Jesus disse: quando eu quero ver a minha ação transformada em missão, meu trabalho transformado em missão, Jesus chega a dizer que aquele que der, mesmo que seja um copo d'água a um desses, porque é meu discípulo, não ficará sem recompensa. É verdade. E essa, a importância disso é muito grande. Algumas pessoas, elas dizem assim: meu Deus, eu quero reparar o meu pecado, eu quero reparar os meus erros, eu quero doar. E tem outras pessoas que é uma virtude, meus irmãos, é algo muito bom. A pessoa, ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Então, é bonito quando você vê a oferta da viúva, aquela pessoa que deu o menor valor, porém deu mais do que todos, porque deu tudo que tinha, porque deu com o coração. É isso que na igreja nós temos visto, testemunhos de pessoas que dão com amor, com amor. Eu, quando estive na paróquia Santa Joana d'Arc, mando um abraço para todos da paróquia Santa Joana d'Arc. Muitos assistem aqui no Facebook as lives da Diaconia São Francisco de Assis. Eu vi um testemunho tão bonito. Uma senhora muito simples, dizimista, ela recebeu o seu dinheiro e separou do dízimo. Aquele mês foi um mês muito difícil para ela. E ela ia no domingo para a igreja para devolver o dízimo. No sábado, no finalzinho da tarde, o gás acabou. E ela não tinha reserva para comprar outro botijão de gás para repor. Então ela pensou: eu não vou devolver o dízimo e eu vou comprar o gás. Afinal de contas, Deus ama todos nós e eu estou precisando. E ela deitou, fez a oração da noite e disse: amanhã eu compro. Quando foi a noite, no decorrer da noite, ela disse: não, está errado. O dízimo é de Deus. E eu já separei para a minha igreja, para dar de coração. Eu vou devolver. E no domingo pela manhã, ela acordou e disse para o marido que ia para a igreja. E ele disse: e o gás? Ela disse: Deus vai prover. E ela pegou o dinheirinho que tinha separado do dízimo e foi para a missa. Lá ela colocou no envelope, devolveu o seu dízimo. E o marido ficou em casa. O telefone do marido tocou e ela na igreja participou da missa, devolveu o dízimo. E quando ela voltou para casa, o marido não estava e não tinha gás, e o marido tinha saído e deixou o recado que ia fazer um serviço. A pessoa que ligou deu para ele o serviço, ele fez e recebeu o dinheiro de comprar mais do que 2 botijão de gás. Quando ele voltou para casa, já voltou com gás e a mais que Deus mandou. Então essa fidelidade, esse testemunho de pessoas simples, pessoas pobres, mas que amam a Deus, que amam a igreja, que reserva a parte do Senhor.
É uma das perguntas que eu queria fazer para você, diácono. Dízimo é quanto mesmo? Que é uma confusão, é 10%. Quanto é que eu devo dar para a igreja, devolver para a igreja daquilo que eu ganho? Existe uma porcentagem certa? Como que eu defino o valor do meu dízimo? Olha, Francisco, no Antigo Testamento e naquela cultura daquele tempo, a palavra dízimo nem era dízimo no masculino e nem no singular. Era no feminino e no plural. Era as dízimas. Por quê? Era 10% do rebanho, era 10% da lavoura, era 10% de tudo que vinha da lavoura, né? Era 10% do trigo, do endro, do cominho, de tudo. Era por isso que chamavam no feminino e no plural, as dízimas. Mas com o passar do tempo e na realidade cristã, e a partir desse testemunho da viúva que você citou no início do seu testemunho, Jesus deixou claro que para Deus o que importa não é uma quantidade, um detalhe matemático. Para Deus o que importa é a intenção do coração. E Jesus até vai dizer lá em Mateus 23, que é bem fácil de gravar, né? Mateus 23. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês devolvem o dízimo até do endro, do cominho e da hortelã. No entanto, vocês se esquecem de viver a justiça, a misericórdia e a fidelidade. No entanto, vocês deviam fazer uma coisa sem esquecer da outra. Jesus não aboliu o dízimo, só disse que esse dízimo tem que ser despojado de qualquer hipocrisia ou de qualquer dado matemático, quando ele relata o caso da viúva. No início das comunidades cristãs, a palavra dízimo desapareceu. Lá não existia a palavra dízimo. O que era que existia lá? Era tudo em comum. Mas o que acontecia? Tinha pessoas que podiam contribuir com grandes quantias, outros com uma coisa insignificante como a viúva. As duas partes se sentiam constrangidas. Aqueles que podiam colaborar com muito se sentiam como se estivessem humilhando aqueles que colaboravam com pouco. E os que colaboravam com pouco se sentiam constrangidos por pensar: fulano contribui com tanto e eu só com isso. E começou a surgir esse constrangimento. Então São Paulo, sabendo disso, sendo colocado a par disso, escreve para eles, e está lá em 2 Coríntios 9:7. Cada qual dê de acordo com o impulso do seu coração, sem pena e sem constrangimento, porque Deus ama a quem dá com alegria. No entanto, no versículo anterior, ele faz uma observação: aquele que semeia com largueza colherá. Aquele que semeia com mesquinhez, de forma mesquinha colherá. Então, São Paulo diz para a gente dar de acordo com o coração, mas que a gente tenha sempre esse coração dilatado, no sentido da generosidade. E você falou de um testemunho real. Eu vou falar de um testemunho fictício que está na cartilha. Em um dos encontros conta a história que exemplifica muito essa sua pergunta. A história diz o seguinte, lá no tópico que diz histórias que edificam, que uma garotinha chegou em uma joalheria e encostou o nariz, chegou, amassou na vitrine. E viu um lindo colar de umas pedras azuis que parecia com os olhos de sua irmã mais velha que estava nos dias de aniversário. Ela entrou na loja, chegou o rapaz que estava atendendo, coincidentemente era o dono da loja, ela disse: eu vou querer aquele colar, pode embrulhar para presente. Aí foi e ele disse: você tem dinheiro para comprar aquele colar? Ele é muito caro. Aí ela disse: tenho, veja só. Pegou um lencinho, desatou e espalhou aquelas moedas que ela tinha trazido para comprar aquele colar. O dono da loja foi lá, pegou o colar, levou lá no fundo da loja, fez um bonito embrulho para presente, entregou para ela e ela saiu saltitando pela rua de tão feliz. Quando foi mais tarde, ele viu entrar uma linda jovem de cabelos longos, olhos azuis, que realmente muito parecido com as pedras daquele colar.
e perguntou: foi aqui que minha irmã comprou esse colar? Ele disse: foi, pois eu vim devolver, porque sei que ela não tinha o suficiente para comprar esse colar. Quanto foi que ela pagou por ele? Ele disse: olha, nós temos uma postura de ética aqui na nossa loja que nós nunca revelamos o que nós negociamos com o nosso cliente. Mas deixa eu lhe dizer, a sua irmã pagou o preço mais alto que alguém pode pagar por algo que ela quer adquirir. Ela deu por esse colar tudo o que ela tinha. E aí leva a nossa reflexão. Quanto é o meu dízimo? É aquilo que realmente eu quero expressar para Deus como meu tudo? Para levar a uma reflexão. Não deixe aquilo que você pode devolver, você considere ser o seu tudo. Também não retenha achando que deixando algo em reserva, porque isso é que vai garantir o seu sustento. O que nos sustenta é a providência de Deus. Dê de acordo com o impulso do seu coração. Não fique constrangido com ou com o máximo que você pode devolver, porque para Deus é isso que conta, o que te impulsa a partir do teu coração. Diácono Giovanni, o dízimo é uma experiência de fé a Deus e à sua comunidade. Nas formações que a gente sempre participa do Paulo Seixas, a gente sempre está vendo as mesmas perguntas, sempre tem muitas pessoas que são católicas, que frequentam as missas, às vezes até participam de algum movimento da igreja. Aí eu lhe pergunto, por que algumas pessoas é tão difícil devolver o dízimo? Eu creio que são pessoas que ainda não abriram o coração para acolher a mensagem do Evangelho. Embora se insista e persista, e embora a igreja não cesse em nenhum momento de anunciar, e como Jesus mesmo diz, será que quando o Filho do Homem voltar encontrará fé sobre a terra? Porque infelizmente ainda existem corações endurecidos, que às vezes participam da igreja como participam de uma associação, como participam de uma agremiação. Elas participam por uma questão social. Mas o testemunho daquelas que já vivem a igreja, sabendo o verdadeiro sentido de pertença àquela comunidade, vai falar mais alto ao coração dessas pessoas do que um sem número de palavras, quem sabe um sem número de discursos ou de homilias ungidas. Porque as palavras passam, as palavras voam, mas é o testemunho que fica. Então, com relação a essas pessoas, o que eu digo me dirijo àquelas que já têm consciência do ser igreja e de quão devem ser fiéis ao testemunho que dão como membros dessa comunidade. Porque se existem ainda tantas pessoas insensíveis, é porque talvez o nosso testemunho ainda não esteja sendo tão convincente, né? Interessante é que nós estamos falando da pastoral do dízimo, falando de dízimo, mas estamos falando também de conversão, de intimidade com Deus, de misericórdia, de quem ama a Deus e é amado por Ele. Porque o sentido do dízimo é uma devolução, uma gratidão de quem foi amado primeiro, não é? Então, é importante que você, católico, você cristão, você, meu irmão, minha irmã, saiba, você é amado por Deus. Deus ama você. E quando nós nos sentimos amados por Deus, a gente responde a esse amor. Amor com amor se paga. Então, o nosso gesto, a nossa ação, a nossa atitude é um gesto de amor. É um gesto de amor. Eu queria saudar aqui algumas pessoas que estão conosco. A Fátima, a Dona Lúcia e seu Gilberto, um grande abraço. O Joniel, o Benedito, também a Lúcia Oliveira, o Demerval, a Rosário, o Maciel, que está conosco também, as pessoas que estão aqui conosco. Eu ainda peço a você, se você tem uma pergunta a fazer, não se intimide,
pode perguntar, nós estamos aqui ao vivo e vamos fazer também a sua pergunta, porque nós somos irmãos e nesse momento nós queremos todos crescer. O objetivo dessa live de hoje, em pleno mês de julho, mês do dízimo, é também para agradecer você. Eu fico muito feliz, mesmo em tempos de pandemia, Clodoaldo, Diácono Giovanni, eu tenho assim visto maravilhas de Deus. Pessoas que ligam e dizem: como que eu faço para devolver o meu dízimo? Querem devolver e pedem o número da conta, fazem transferência bancária. Outros dizem: olha, eu quero que alguém venha na minha casa, pois eu desejo contribuir com a devolução do dízimo. Isso é amor, e mesmo sabendo, alguns inclusive perderam uma parte da sua renda. Todo mundo foi afetado, claro que alguns não, mas a maioria foram afetadas nos seus rendimentos, mas ainda assim esse espírito de partilha, é aquela coisa, né? O pouco com Deus é muito. Eu vou dar porque eu tenho alegria em partilhar daquilo que eu ganhei. E Deus tem dado para mim saúde. Deus cuida de nós. Você que em meio à pandemia tem passado por problemas emocionais, por problemas de ansiedade, de medo, sabe, diante dessa realidade, alguns aqui no Angelim que perderam pessoas próximas ou da família, você que tem familiares que já esteve com o vírus. Atualmente nós temos pessoas, inclusive da nossa pastoral do dízimo, que foram contaminados pelo Covid, mas não desistem, estão firmes e fortes. É muito bom. Eu agradeço você que é dizimista aqui no Angelim, mas você que é dizimista na paróquia que você mora. Afinal de contas, tem pessoas de outras paróquias, de outras diaconias, e lá você devolve o seu dízimo. É um gesto bonito de amor a Deus, é algo que engrandece a nossa igreja, o seu testemunho. O diácono Giovanni falava em testemunho. As palavras, elas passam, elas voam, mas o testemunho, ele arrasta as pessoas. A gente prega, não é só com a palavra, né? Inclusive, às vezes, a nossa palavra, ela até falha. Algumas pessoas dizem: fulano falou tão bem, mas eu olhei diante dele e vi uma atitude. As pessoas falam muito de Diácono Giovanni nesse período daquela cena que aconteceu com o Papa Francisco, onde uma senhora, né, ele estava passando e uma senhora queria tocar no Papa e ela segurou. E o Papa, já com a sua idade avançada, ele de repente puxou bruscamente, né, tirou a mão dele e deu um tapinha nela, e a mídia aproveitou para fazer uma festa. E disseram assim: é o Papa, o representante da igreja, e onde está o testemunho? Ele expressou a sua humanidade. É humano, nós temos nossos instintos, e ali foi simplesmente ele agiu por instinto. E assim nós, ele é tão humano quanto eu, é tão humano quanto você. Inclusive depois teve a humildade de reconhecer que agiu por impulso, como já disse, por instinto. Por quê? É o Papa, sim, mas é um homem tão humano quanto qualquer um outro. E só pedir desculpa, né? Por isso que eu valorizo muito as pessoas que olham no olho do outro e dizem: me perdoe, me desculpe. Às vezes a gente tem que fazer isso para a esposa, para o esposo, para o filho, para o amigo, para o parente. Nós temos que fazer isso para uma pessoa que nós magoamos. Talvez você nem tenha percebido que magoou, mas o outro se sentiu magoado. Então, se ele se sentiu magoado, peça perdão, ajude o irmão a se superar. É um ato de grandeza, esse ato de você... Uma pessoa ficou chateada comigo e eu não sei porquê, pois eu vou lá e digo: me perdoe, se eu lhe magoei em determinado momento,
me perdoe. Esse testemunho do Papa, porque se alguém olhou e viu a humanidade do Papa puxar bruscamente a sua mão, nós podemos ver a grandeza de um homem que logo depois pediu: me desculpe, eu errei. Sou humano. Gente, sou humano, errei, reconheço que errei e agora peço desculpa. Essa é a grandeza. Isso tem a ver com o que nós estamos partilhando aqui. Com o dízimo, uma pessoa, é isso que eu vou perguntar agora. Clodoaldo coordena pastoral, sabe isso mais do que eu. Às vezes a pessoa passou um mês, não devolveu o dízimo, passou 2 meses, 3, e diz: eu quero voltar. Aí eles dizem assim: olha, eu estou devendo, eu estou devendo 4 meses. Como que eu faço para botar esse dízimo em dia? O que dizer para um católico, que são muitos, isso não é pouco, em vários lugares de Teresina, do Brasil, do mundo, pessoas que fazem essa pergunta: como que um agente de pastoral do dízimo deve responder diante de um questionamento como esse? Meu irmão, minha irmã, a primeira coisa eu quero lembrar aquilo que falava lá no início. Você está na igreja. A igreja é sua família. A igreja não é uma empresa de crediário que tenha pessoas que são seus devedores. Então, eu até falo do testemunho de uma pessoa que me ligou exatamente com essa preocupação. Veja o que ela fez. Ela participou de um daqueles encontros no Paulo VI, a convite para conhecer e, quem sabe, se animar e participar da pastoral do dízimo. E como ela me conhece, depois ela ficou muito feliz. Passado uns dias, ela me ligou para tirar essa dúvida. Ela disse: olha, depois que eu ouvi aquela formação lá no Paulo VI, eu tomei consciência, porque eu estava há quase 2 anos sem devolver o dízimo. E lhe digo, eu não estava devolvendo porque estava em dificuldade, eu simplesmente me acomodei e não considerei mais o dízimo como uma prioridade. Eu ia na igreja, chegava lá, tinha esquecido de levar, e ficava, pensava em ir depois, e isso foi se acumulando. Agora eu já estou com quase 2 anos sem devolver o dízimo. Mas depois que eu participei daquela formação, eu me senti tão mal que eu fui confessar. Eu confessei isso como um pecado. Agora eu queria saber de você uma coisa: realmente é pecado? E eu tenho agora, para começar, eu tenho que colocar em dia esses quase 2 anos de atraso? Eu disse: não, meu irmão. Primeiro, embora não sendo pecado, mas você assumiu como fosse e humildemente foi aos pés do Senhor pedir perdão diante do sacerdote. Segundo, é vida que segue. É daqui para frente. Se você foi lá pedir perdão a Deus, você até assumiu como sendo pecado, embora não seja, que foi um relaxamento, uma coisa mais, poderia até ser tipo total. Não é pecado. Existem coisas mais graves que são pecado. Isso não pode ser caracterizado como pecado. E como o Papa Francisco disse na Jornada Mundial da Juventude, ao ouvir uma confissão, no final da confissão, ele fez um gesto assim. Quando o jovem saiu de lá, a repórter pegou o jovem e perguntou: olha, eu vi que quando você estava confessando, quando você terminou, o Papa fez um gesto assim. O que ele quis dizer com aquilo? Ele quis dizer para mim olhar para frente, que era daqui para frente, não olhar mais para o meu pecado do passado, para que a minha relação com Deus fosse daqui para frente. E foi o que eu disse para ela: é daqui para frente. Por quê? Se você quiser agora, com o dinheiro, reparar aquilo que ficou passado, aí sim você pode estar incidindo num pecado, porque você vai estar desconfiando da misericórdia de Deus que te perdoou no sacramento da reconciliação. Então, é isso. Está atrasado com o seu dízimo? Procure a pastoral, vá lá, pegue e mande ele fazer um traço em cada mês que você não pôde, ou seja qual for o motivo, você deixou de devolver. E é daqui para frente. É vida que segue. O cantor Peninha, na década de 80, fez uma música que fez grande sucesso. Dizia assim: o que passou, passou, não importa, ficou do outro lado da porta, para nunca mais. Então veja, para nunca mais. Agora, se você diz assim:
o valor que eu contribuo é um valor que dá para mim atualizar. E eu quero atualizar, porque eu vacilei, eu poderia ter colaborado, não colaborei, isso não vai me fazer falta e eu gostaria de atualizar os 2, 3 meses que eu estou em atraso diante dessa situação. Claro, claro, o que você não pode é deixar de recomeçar porque você não tem condição. Agora, se você tem condição, lembre-se do que São Paulo diz lá em Coríntios 9:7. Cada qual de acordo com o impulso do seu coração. E se alguém perguntar de forma concreta, mas quanto é que eu devo dar? Meu irmão, o que o seu coração pedir e a sua condição permitir. Se a sua condição permitir você colocar em dia para você ficar em paz de vez, pois faça. Você é livre. Olhe, diante de Deus nós somos livres. Deus não nos obriga a nada, a absolutamente nada. E como o senhor mesmo colocava agora há pouco, diácono, o dízimo é esta resposta. O dízimo não é um investimento. Ele é uma resposta de amor a um amor que me alcançou primeiro. Então, é algo que se dá de forma inteiramente gratuita, sem nenhuma cobrança de lá e nem eu me sinto exigido de cá. Que bênção! Quero saudar aqui também a Francisca Silva, que está conosco. Dona Francisca, um abraço. A Cleonice, a Marinalva, Rosário, Demerval, Lúcia Oliveira. Um grande abraço a todos vocês que estão conosco pelo Facebook da Diaconia São Francisco de Assis. Clodoaldo, a sua experiência de estar à frente da pastoral do dízimo aqui na Diaconia São Francisco de Assis, você tem percebido a evolução? As pessoas têm sido mais comprometidas? Os católicos estão descobrindo o dízimo como uma forma de resposta ao amor de Deus? Com certeza. Agora, a pastoral do dízimo, a gente percebe, a gente sabe que é um trabalho contínuo e permanente. Então, a pastoral do dízimo tem que estar sempre atento, trabalhando todos os meses, fazendo visita, lembrando o dizimista, porque como vocês falaram agora há pouco, tem pessoas que se acomodam e às vezes por um motivo ou outro não devolvem o seu dízimo, né? Mas a pastoral do dízimo tem que estar sempre de vigília, né? Nesse trabalho permanente, para que esteja sempre lembrando os dizimistas do compromisso que cada um de nós temos com a nossa igreja, porque nós somos responsáveis pela manutenção da nossa igreja, da nossa casa. Então, tudo que nós fazemos pelo dízimo é para a nossa comunidade, né? E, assim, eu gostaria já, respondendo essa pergunta, fazer até uma pergunta para o diácono Giovanni. Já que todos nós, católicos, somos responsáveis por nossas igrejas, eu gostaria de perguntar o seguinte: quais os efeitos que a oferta do dízimo produz na pessoa e na comunidade? Na pessoa que está devolvendo e na sua comunidade que está recebendo. Essa é a parte mais importante do ser dizimista. Eu digo que a gente fala muito de dízimo, mas o que eu gosto mais de falar é do ser dizimista. Porque quando eu me torno dizimista, é porque eu verdadeiramente reconheci que eu fui criado por amor, sou sustentado por amor e o mais importante, eu fui salvo por amor. Eu fui salvo por um Deus que se agradou. Deus se agradou em mandar o seu Filho para assumir a minha humanidade e dar a sua vida em resgate da minha. Por que eu digo se agradou? Porque quando Jesus vai dizer assim, recebendo os discípulos que voltaram de missão, ele disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e as escondeste dos sábios e entendidos, porque assim foi o seu agrado. Ou seja, Deus não faz nada que lhe desagrade. Tudo que Deus faz, Ele faz por amor. Então, tudo aquilo que eu sou, tenho, é fruto
de um agrado de Deus que quis me proporcionar todas essas coisas. E quando eu tenho a consciência disso e respondo a este amor com um gesto concreto, como de colaborar com o dízimo para a vida e a missão da minha comunidade, eu me sinto verdadeiramente plenificado por esse amor que me alcançou, que me tocou. Por isso aquela imagem do ano passado na cartilha do dízimo. Dízimo, um gesto humano, né? É um gesto humano que se dirige ao coração de Deus, que alcança o coração de Deus. É esta experiência de troca, dessa reciprocidade entre Deus e o ser humano. Eu tudo recebi. Por isso que eu digo, nunca tenha a visão de estar se dirigindo à paróquia, à diaconia, ao plantão do dízimo. Tenha sempre em mente que você está se dirigindo a Deus, aquele realizador, e eu me sinto parte integrante e viva desta comunidade da qual eu faço parte. Muito bem, eu estava olhando aqui para o tempo, nós já estamos com 50 minutos de live, junto com você que acompanha conosco. Quanta alegria. Eu queria também dar um testemunho. Durante esse tempo de pandemia, que iniciou ali o início da segunda quinzena do mês de março, nós passamos por muitas realidades, inclusive pessoas que perderam emprego. Graças a Deus, o governo federal tem colaborado demais. Bolsa Família, o valor dobrou. Essa assistência desse projeto aí, na medida do auxílio de R$600, que foi estendido por mais alguns meses. A medida provisória em relação às empresas que puderam colocar os funcionários para receber do governo enquanto respira um pouco diante dessa realidade, mas mesmo assim não consegue atingir a todos. E aqui no Angelim, na nossa região aqui da Diaconia São Francisco de Assis, nós fizemos um trabalho de auxílio às famílias que estão em situações mais difíceis, alguns casos até pontual, porque são pessoas que trabalham, mas de forma autônoma, e durante esse período tem passado uma dificuldade muito grande. Nós conseguimos distribuir bastante cestas básicas através de pessoas do próprio Angelim que doam, pessoas nossas que estão conosco assistindo essa live, católicos que dizem assim: olha, eu quero doar uma cesta. Mas também de parceria com algumas entidades, entre elas o governo do estado, Banco do Brasil e outros amigos também que fizeram doações, amigos de outros lugares. Nós fizemos um trabalho realmente que atingiu muitas pessoas. Durante esses meses, de março para cá, nós já conseguimos distribuir aproximadamente 200 e poucas cestas, né? Umas 250 cestas básicas aqui na região do Angelim. E eu vejo isso com gratidão mesmo de pessoas. E também nós fizemos algumas atitudes assim. Uma pessoa da nossa comunidade percebeu que uma pessoa que está passando por muita dificuldade estava devolvendo o dízimo. E com toda a dificuldade do mundo, e ela devolvendo o dízimo. Então, alguém percebeu e entrou em contato comigo: diácono, o senhor pode falar com fulano a respeito de como anda as finanças e também dizer para ela que não precisa devolver? Eu digo: posso. Eu fui conversar então com uma senhora, um casal de idosos que cuida de neto, e apresentar a realidade difícil. Então, através das coordenações, nós entramos em contato com eles e, de fato, nós dissemos: olha, durante esse período a senhora não precisa
ela disse: oh, muito obrigado, porque eu nunca falhei com dízimo e não ia falhar agora também, mas como vocês estão me liberando, eu fico muito feliz, porque eu vou precisar comprar outras coisas urgentes, remédio, pessoas da família que moram no interior que estão precisando e que eu preciso ajudar. Então, nós da igreja temos que ter essa sensibilidade. Então, são testemunhos que acontecem aqui na nossa proximidade, que nos fazem compreender a riqueza, a beleza que é o dízimo. Não é isso, Clodoaldo? O dízimo que, no momento desse, ele serve para isso. Essa é a dimensão agora caritativa, de ajudar as pessoas. Então, são pessoas que passam por situações difíceis e que a gente diz: olha, vem aqui, nós vamos lhe ajudar. Então, em vez da senhora devolver o dízimo, é nós que queremos. Então, nesse caso dessa pessoa que eu estou citando, não só isentamos ela de devolver o dízimo, como estamos colaborando mensalmente com a cesta básica. Passou a ser beneficiada. Beneficiada. Com Então, o dízimo da diaconia. você ajuda e agora nós vamos ajudar você, porque é você que está precisando agora. Então, essa troca mostrando que nós somos uma comunidade que estamos olhando, nós somos irmãos. E naquelas pessoas, como o senhor falava agora há pouco, olha, se você tem condição de fazer além disso, nós temos testemunho, porque muitos coordenadores da Pastoral do Dízimo, de várias paróquias, me dão o seguinte testemunho. Além deles algumas terem criado aplicativos, disponibilizado a conta da paróquia para as pessoas continuarem devolvendo dízimo, ainda existem muitas pessoas que ou não têm conta ou não têm habilidade de fazer essas transferências, né? Então pedem aos agentes da pastoral que possam ir às suas residências para recolher o seu dízimo. E qual foi a surpresa em alguns casos? Os agentes da pastoral chegaram para recolher o dízimo e quando chegava lá eles diziam: aqui está o dízimo e aqui está a oferta de cada missa que eu deveria ter ido e não foi possível. Mas, como eu participei aqui pela televisão, em cada dia que eu costumo ir à igreja, eu separei aquilo que seria a oferta. Então, aqui está o dízimo e aqui está a oferta. Acrescente aí que aqui no Angelim tem pessoas que fazem isso. Pois é. Só eu conheço 3 que fizeram isso, que estão fazendo isso mensalmente aqui no Angelim. E queria dizer a essas pessoas que pessoas como esta senhora, que ficou isenta de devolver e agora está sendo assistida pela dimensão caritativa do dízimo, isso só é possível graças à generosidade como a sua, que além de ter a condição e não se furtar de continuar fiel com essa sua atitude de devolver o dízimo, ainda também tem essa largueza de coração, na generosidade também de fazer a sua oferta material. É isso. Clodoaldo, fale aí para nós um pouquinho do seu testemunho, e porque nós estamos nos aproximando da conclusão da nossa live, queria suas considerações finais, saber um pouquinho do seu testemunho também como agente dessa pastoral. Pois é, estou bastante tempo nessa pastoral aí, nesse ano, deu 2 anos, né, como coordenador aqui. Infelizmente, nós tínhamos elaborado um bom trabalho para este ano, né? A gente já tinha começado aqui fizemos o primeiro encontro, a ampliada do dízimo, né? Inclusive o Diácono Giovanni participou conosco. E tínhamos outros projetos durante esse ano, mas infelizmente veio essa pandemia, né? Tivemos que suspender tudo e vamos aguardar o tempo retornar para a gente voltar à normalidade, à nova normalidade, como se diz, né? E no próximo ano, com fé em Deus, a gente começa um novo trabalho, que esse ano dificilmente a gente vai voltar aqueles trabalhos que a gente estava fazendo, né? E de antemão aqui eu só gostaria de agradecer a todos os dizimistas da comunidade, que mesmo em tempo dessa pandemia e de tanta dificuldade, muitos continuam firmes e fiel na devolução do seu dízimo. Realmente são pessoas que são evangelizadas, foram evangelizadas e mantêm a sua fidelidade para com Deus e principalmente para com sua comunidade. Muito bem, Clodoaldo, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua generosidade, a sua colaboração conosco.
nessa missão de levar a palavra de Deus a tantos corações, pessoas que precisam se encontrar com Jesus. E essa é a grande verdade. Eu quero dar uma notícia boa para você que acompanha conosco, certamente a maioria já sabe, mas é que o governador do estado permitiu a abertura da igreja e com a anuência e a autorização do nosso arcebispo, Dom Jacinto Brito, estamos autorizados a abrir as portas dos nossos templos no dia 27, segunda-feira. Então, a partir dessa data, estão autorizadas. Aqui no Angelim, nós costumamos ter a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na terça-feira e as missas nos finais de semana. Sábado na comunidade São Sebastião, no domingo nas 3 comunidades, São Francisco, Nossa Senhora das Mercês e Santa Rosa de Lima. Então nós vamos reabrir dia 2 e 3 de agosto, a novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro dia 28 de julho, aqui na Igreja das Mercês. A partir de agosto a gente volta para a Igreja São Francisco de Assis. Então, a luz que está nos iluminando, é uma graça podermos voltar e matar essa saudade de estarmos mais próximos. Existe um protocolo que a Arquidiocese de Teresina elaborou. Nós teremos a participação nos nossos templos apenas de 30% da nossa capacidade, então o nosso público vai variar em torno de 25 a 30 pessoas, dependendo da nossa igreja. Se a procura de pessoas aumentar, a gente aumenta o número de celebrações, mas nós queremos que todos possam retornar a essa intimidade com Deus na oração, na palavra de Deus, na Eucaristia, porque aí está a força da nossa fé. A igreja, ela existe de forma presencial, não é online não, é presencial. E você precisa se aproximar de Jesus na Eucaristia, através da adoração ao Santíssimo, participação das Santas Missas, das celebrações. É importante que você volte. Nós estamos com os braços e o coração abertos para acolher você. E já estamos nos preparando. Vamos sinalizar as nossas 4 igrejas, estará sinalizada, vamos colocar disponível álcool em gel, álcool também sem ser gel, dessa forma aqui. Vamos ajudar você a manter essa higiene. Todas as nossas igrejas terão pias com sabão líquido e também papel toalha para você lavar as suas mãos. Estamos nos preparando para acolher para você. Saiba, igreja não é lugar de contaminação. Contaminado outros ambientes onde o fluxo de pessoas é maior. A igreja é lugar de oração, de intimidade com Deus. Diácono Giovanni, estamos muito felizes com a sua presença aqui conosco hoje. Saiba que isso engrandece a nossa igreja e como nós estamos no Facebook, atinge a toda a nossa arquidiocese. Nós temos pessoas de praticamente todos os lugares que são amigos pelo Facebook e que poderão ver em outro momento. A grande vantagem de uma live é que se a pessoa não assistir ao vivo, ela terá a oportunidade de assistir depois, ficará disponível no Facebook e muitos vão poder assistir essa nossa partilha. Suas considerações finais. Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que quando você colocou lá na mensagem, o senhor tem disponibilidade? A minha disponibilidade é 100, a não ser que choque, mas mesmo que choque com outro compromisso, mas a gente negocia, vê outro horário, porque assistente eclesiástico do dízimo não é só para assistir não, é para dar assistência, né? Aonde, e como diz aquela música, depois de ordenado, eu estou dizendo de todo o coração, onde me mandar, eu irei
de todo o coração. E só para deixar um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando, em especial, já vi que a nossa coordenadora está aí, Dona Cleonice, nos acompanhando. Espero que você tenha uma Cleonice aí, talvez seja ela que esteja nos acompanhando. Mas se não for, queria também agradecer em nome de toda a equipe arquidiocesana, e a nossa disponibilidade é a nossa buscar atender todas as demandas que as paróquias, diaconias, áreas pastorais, quando nos procuram ter. E é uma das coisas que deixa o nosso coração sangrando quando por algum motivo a gente não pode, né? Porque infelizmente a gente não tem ainda santidade suficiente para ter o dom da bilotação, né? Mas a gente faz todo o esforço possível para estar em todos os lugares. E como mensagem final para todos, não só da Pastoral do Dízimo, mas da igreja como um todo, eu mesmo sou um dos que tem falado muito sobre o novo normal que virá depois da pandemia. Não será um novo normal de nos levar a uma acomodação. Como o diácono disse, a igreja é feita de pessoas presentes diante uma das outras, de pessoas que se relacionam de forma presencial. O nosso novo normal será um novo normal porque, além de estarmos presentes de forma física, também teremos a oportunidade agora de ter tido a ousadia de usar algo que já estava à nossa disposição, mas estávamos acomodados, que são os meios digitais de comunicação. As nossas formações e as nossas ações pastorais nunca mais ficarão presas dentro de quatro paredes, como vocês aqui já faziam com as missas e celebrações. Elas agora se darão naquele lugar e muito além dele. E tem essa vantagem que o diácono falava, de ficar lá à disposição nas plataformas para que as pessoas possam acessar no momento em que lhe for mais conveniente e oportuno, né? Então, o nosso novo normal será um novo normal alargado de possibilidades para que o Evangelho possa alcançar mais e mais vidas e transformá-las de acordo com a vontade de Deus. Não vamos mais nos furtar de usar os meios que agora fomos obrigados, mas que já estavam aí, mas que agora nós percebemos o quanto eles são necessários e o quanto são eficazes para alcançar os corações que precisam desta experiência com o amor de Deus. Muito bem, eu queria ainda saudar aqui que está conosco pelo Facebook, a Maria do Rosário Teixeira, abraço, a Vanessa, o Maciel já falei, a Cleidia, o Franklândio, a Sandra, né? Um grande abraço a todos vocês que estão conosco. Esse momento que nós tivemos a oportunidade de vivenciar hoje é uma partilha sobre o dízimo. O nosso coração está cheio de alegria. Aqui do meu lado está Clodoaldo, do outro lado o diácono Giovanni, pessoas que estão juntos, todos nós de mãos dadas, nessa missão de levar o Evangelho. Fica para você um grande abraço. Quero agradecer a Pascom, quando o diácono Giovanni mostrava aí esses meios novos que já estavam à disposição, que nós não usávamos e agora estamos usando mais, é graças ao avanço da Pastoral da Comunicação. Então é uma alegria muito grande aqui estar conosco o Elivaldo e o Francisco, que colaboram conosco, e já tem outras pessoas entrando, também a Adriana, que é da Pascom. Nós então nesse momento concluímos esse nosso momento de live. Eu vou pedir o diácono Giovanni para encerrar com uma oração e que ele possa nos dar a bênção final da nossa live. Então, a todos que participaram, aqueles que porventura nós não fizemos a pergunta ao diácono Giovanni, ao Clodoaldo, depois eles vão poder responder para vocês também aqui no Facebook. E da minha parte, um grande abraço. Amanhã, 8 horas da manhã, nós teremos a Santa Missa. Sintonize no Facebook da Diaconia. Esse é o nosso canal, o canal da graça. Aproveitar também no final para mandar um grande abraço à vizinha paróquia de Santa Irmanduz dos Pobres, onde estive quando Diaconia Beata Irmanduz, onde tive uma experiência profunda com o amor de Deus em cada um daqueles com os quais eu tive a oportunidade de conviver.
porque eles foram sim um toque especial do amor de Deus em meu coração no início do meu ministério. Então, nesta hora da vida, meus irmãos e minhas irmãs, vamos elevar o nosso coração e a nossa mente a Deus e dizer de coração para coração: Senhor Deus, Pai de amor e de bondade, eis aqui nós, vossos filhos, com um desejo ardente também de agir no mundo como vossos servos. Faz da nossa vida aquilo que melhor lhe aprouver. Capacita-nos com os vossos dons, para que possa sempre e cada vez mais a nossa vida ser uma ação direta do Teu amor que alcança e transforma a vida de tantas pessoas. Que pelo nosso gesto concreto de colaborar com a vida e a missão da Igreja como dizimistas, seja para vós uma atitude do fundo de nossos corações, que revele verdadeiramente uma resposta nossa ao vosso infinito amor e que seja acolhido como uma oferta de agradável odor ao vosso coração infinitamente misericordioso, em que nada nos deixa faltar. Obrigado, Pai, por vossa providência. Obrigado por em tudo nos assistir. Que para sempre seja louvado o vosso santíssimo nome. O vosso reino possa se edificar no meio de nós e que por vossa graça possamos a cada dia nos conformar à vossa vontade. É o que te pedimos, por Jesus Cristo, vosso amado Filho, que convosco vive em unidade com o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fique na paz.